Bom dia a todos, meu nome é Carla Meneguim Barbosa, eu sou médica veterinária, mestre e doutora pela Universidade de São Paulo, também fiz uma parte do meu doutorado lá no Instituto de Purbright, na Inglaterra, e durante esses 7 anos aí de percurso acadêmico, eu me dediquei ao estudo dos coronavírus em aves silvestres. E é sobre eles que eu gostaria de falar um pouquinho hoje. Durante esse percurso aí acadêmico de 7 anos, então eu me dividi entre os trabalhos de campo com o pessoal do CMBio, do DEPAV, da Baía de Delaware. Inclusive, meu muito obrigada a todo mundo que contribuiu para esse trabalho. E entre os trabalhos de laboratório e de virologia propriamente dita. Então, meu objetivo aqui é fazer uma ponte entre o que a gente observa a campo e os vírus, aquilo que a gente estuda em laboratório. De uma forma simples, então, eu vou colocar um pouco sobre o que são os coronavírus, afinal, as particularidades que os levam a causar pandemias, quais os coronavírus aviários, qual a sua relação com o Covid-19 ou o SARS-CoV-2 que está atualmente causando essa pandemia, quais as implicações dos coronavírus aviários na saúde humana e animal e no ambiente. Por fim, a gente vai falar um pouco sobre as lições que esses vírus nos trazem sobre conservação e a importância de preservar o ambiente para a nossa própria saúde, para a preservação da própria saúde humana. Vamos lá? A nossa história, então, ela começa lá na década de 30, na Dakota do Norte, nos Estados Unidos, quando foi registrada uma epidemia, uma nova doença em galinhas que causava coriza, causava doenças respiratórias, sintomas respiratórios, mas que era um pouco diferente do influenza, apesar de ter sido a princípio diagnosticado como uma gripe. Pesquisadores da época conseguiram, então, através de amostras dessas galinhas, inocular isso em ovo e perceber que, na verdade, se tratava de uma doença completamente diferente. Essa doença ela foi chamada de bronquite infecciosa. Apesar da virologia nessa época ainda ser muito rudimentar e não se ter noção das famílias virais ainda, esse foi o primeiro relato de um coronavírus na história. Portanto, o primeiro relato de um coronavírus foi já de um coronavírus aviário. Entretanto, foi só nos anos 60, com a popularização das técnicas de microscopia eletrônica, que realmente foi possível aprofundar os estudos a esse respeito e foi possível observar o vírus da forma como ele é. Notou-se que o vírus da bronquite infecciosa, ele tinha um formato muito particular, que é essa bolinha aqui com proeminência saindo dela. Diante da criatividade dos pesquisadores, aí, eles acharam que isso parecia uma coroa. Por isso eles deram o nome de corona, do latim coroa. Então esses são os coronavírus. Da mesma forma que o vírus da bronquite, tiveram outros vírus com esse mesmo formato aqui, que foram encontrados em gatos, cães, bovinos, alguns inclusive responsáveis por resfriados brandos em seres humanos. E esses vírus então foram todos agrupados como os coronavírus. A importância dada a esses vírus, era principalmente do ponto de vista veterinário, né? Os coronavírus eles não tinham muita notoriedade. Até que na China, uma doença respiratória grave começou a emergir e foi logo ligada aí aos coronavírus. Essa notícia que eu estou dando aqui se parece muito com o ocorrido alguns meses atrás, né? Entretanto, esse surto ao qual eu estou me referindo, ele aconteceu em 2002. Essas capas de revista têm 18 anos. Esse vírus é, na verdade, o SARS. E ele é a versão 1.0 do vírus que a gente está passando agora por uma pandemia, né? Nessa altura, a virologia ela já tinha avançado muito aí em 2002. E já sabia bastante sobre a epidemiologia dos vírus, se conhecia sequenciamento genético, os estudos filogenéticos eram possíveis e populares, e por isso foi possível rastrear a fonte inicial, a origem desses vírus. Rastreando, então, a origem desses vírus, os locais onde as pessoas ficaram doentes inicialmente, os casos iniciais aconteceram, se chegou a esses mercados que são locais onde animais
silvestres e domésticos são trazidos, às vezes vivos, às vezes já vendidos mortos, e são trazidos para o meio de grandes cidades populosas aí. E esses mercados, eles são o berço de diversas epidemias, incluindo o coronavírus de 2002 e o atual coronavírus também. Rastreando ainda mais, se chegou a esse animalzinho lindo aqui, um carnívoro, que se chama civeta. Ele é normalmente alimentado com grãos de café, e esses grãos de café passam pelo trato gastrointestinal dele e depois são recolhidos das fezes deles e, não sei, dizem que é uma fermentação, é uma iguaria, enfim. Bom, normalmente consumir animal silvestre não é uma boa ideia, mas consumir as fezes deles costuma ser uma ideia pior ainda. Então foi a civeta aí, o hospedeiro que a princípio se imaginou ser a origem do vírus. Rastreando um pouquinho mais, se aprofundando um pouquinho mais nas origens desse vírus, se chegou ao morcego nariz de ferradura, a origem inicial aí do vírus, da SARS. Esse vírus, então, teve origem nos morcegos, passou pela civeta, que era aí um hospedeiro intermediário, e chegou ao homem. Se a gente for comparar isso com a atual pandemia, a atual pandemia também teve origem no morcego, passou por um hospedeiro intermediário, que no momento se imagina ter sido um pangolim, e chegou ao homem, mas numa epidemiologia muito parecida aí, num ciclo muito parecido com esse da SARS. Bom, nós temos que pensar que essa foi a primeira pandemia do século XXI. Um mundo globalizado, recentemente, um vírus de um morceguinho lá da China deixou mais de 8.000 pessoas doentes e matou 800 pessoas em diversos países do mundo. Essa ideia, ela mudou a importância dada à pesquisa de animais silvestres e suscitou uma corrida para encontrar novos vírus nesses animais. Antes de 2002, a gente conhecia só 10 coronavírus, e todos eles relacionados a animais domésticos ou a resfriados humanos. Atualmente, a gente conhece 46 coronavírus, mas esse número vem crescendo diariamente porque, com a nova pandemia, a gente está numa nova corrida. Eles devem ser, então, aí, atualizados em breve. Pesquisando um pouco mais sobre as origens do coronavírus, temos isso aqui, ó. Um ancestral comum aqui, provavelmente uma espécie de dinossauro aviário, transmitiu um coronavírus às aves e aos morcegos. Os vírus de morcegos deram então origem aos hoje chamados gêneros alfa e beta coronavírus, que essencialmente afetam mamíferos. E os coronavírus de aves deram origem aos gama e delta coronavírus, que essencialmente afetam aves. Tudo muito simples até aí, né? Mas é claro que não vai ficar assim. Virologia nada é tão simples assim. Recentemente foram descobertos vírus dos grupos gama e delta que parasitam aí mamíferos. E da mesma forma foram descobertos beta-coronavírus em aves. Eu vou falar sobre esse ratinho aqui um pouco mais para frente. Vamos esperar um pouquinho. Mas então, qual a razão dos coronavírus serem tão promíscuos com relação aos hospedeiros, né? Como é que eles formaram uma família tão grande? A resposta é bem complexa, mas uma das principais razões é que eles possuem o maior genoma de RNA conhecido. Se a gente pensar numa molécula de DNA, elas são responsáveis por carregar nosso genoma, elas passam nossa informação genética por gerações, elas são, por natureza, muito mais estáveis. Além disso, as nossas células têm intrincados mecanismos de correção. O RNA, por outro lado, ele tem uma natureza muito instável e por isso apresenta muito mais mutações. Esse estudo aqui demonstra isso, passando desde um DNA fita dupla aqui até um RNA fita simples senso positivo, que é esse aqui, e ao qual os coronavírus pertencem, grupo ao qual os coronavírus pertencem. As taxas de mutação dos coronavírus são da ordem de 1 para 1.000 a 10.000 nucleotídeos replicados.
Bom, prometi para vocês que eu não ia falar muito aprofundadamente de virologia, mas eu não podia deixar de apresentar para vocês a estrutura de um coronavírus e para falar principalmente de duas proteínas que vão ditar aí o que a gente vai falar em seguida, que são a hemaglutinina esterase, essa aqui, que é presente somente em alguns beta-coronavírus, justamente aqueles que são mais patogênicos, então a SARS, o SARS-CoV-2, que é o que a gente está passando pela pandemia agora, e alguns outros. Ela facilita a entrada do vírus na célula, a absorção e a fusão do vírus. E a outra, que é muito importante, inclusive para as aves, é essa aqui, ó, a proteína de espícula. A proteína de espícula é ela que dá esse formato de coroa para os coronavírus e também é ela que é responsável pela ligação ao receptor da célula hospedeira. Quando a proteína de espícula se modifica, o vírus ganha a capacidade de invadir outras células. Então, ele consegue infectar novos tecidos ou até novos hospedeiros, porque ele começa a ser reconhecido por outros receptores. Então, vocês adivinham comigo qual é a proteína com maior taxa de mutação dentro de um coronavírus? Claro, né? A proteína de espícula. Bom, como eu falei, a grande maioria dos vírus aviários pertencem aos grupos dos gama e delta coronavírus. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre cada um separadamente, mas esses são alguns trabalhos pelo mundo aí que retrataram gama e delta coronavírus. Aqui no Brasil eu vou puxar a sardinha para mim. Esse trabalho é meu e vou falar um pouquinho então sobre os nossos achados. Eu busquei aí mais de 1.500 amostras, 700 delas entraram nesse paper. Bom, no meu trabalho, eu amostrei diferentes sítios ao longo da rota migratória atlântica aqui no Brasil. Nesse trabalho especificamente entraram cerca de 700 amostras e delas 8 foram positivas. A gente teve então 3 delta coronavírus positivos aqui e 5 gama coronavírus positivos. Uma coisa interessante aqui é que teve um vírus que foi carreado ao longo da rota migratória, porque é praticamente o mesmo vírus, com pouquíssimas mutações aqui, em espécies próximas, em calídres, que foram encontrados no Rio de Janeiro e lá na Lagoa do Peixe, o que é bem interessante, né? Significa que eles estão sendo carreados ao longo das rotas migratórias. Bom, mas qual que é a importância disso? Quando a gente fala de gama coronavírus, eles são o grupo ao qual pertencem aqueles vírus da bronquite infecciosa que a gente comentou lá no começo. Hoje em dia, eles são agrupados nessa espécie aqui chamada avian coronavirus, que é a que tem a estrelinha aqui. Mas a gente sabe que eles afetam muito mais espécies, né? Já foram encontrados em charadeformes, em pinguins e anseriformes domésticos e migratórios, sendo particularmente comuns nas espécies aquáticas. Temos 2 espécies aqui que foram citadas, colocadas da coronavírus e o goose coronavírus. Também foi descoberto aqui um gama coronavírus em uma baleia beluga, que não faz muito sentido, mas um dia, quem sabe, a gente descobre a conexão dele com os demais coronavírus aviários. Entretanto, todos os gama coronavírus descendem de alguma forma daquele vírus causador da bronquite infecciosa, que tem uma enorme capacidade de mutação, de recombinação e adaptação. Então, ele gerou diferentes sorotipos, diferentes estirpes, cada uma com características muito particulares. É por isso que a classificação deles é tão complexa e muda com frequência, tá bom? Pouco se sabe sobre os sintomas deles em animais silvestres, mas se sabe que muitos são assintomáticos. Em muitos casos, talvez eles também sejam subnotificados, porque os sintomas são meio inespecíficos.
Costumeiramente, a gente vê, em galinhas principalmente, sintomas respiratórios leves como coriza, penas eriçadas. Em casos mais graves, os olhos inchados, que a gente chama de blefarite, e a morte de animais de até 6 semanas. Algumas estirpes, elas são bastante agressivas, elas acabam causando problemas renais. Essas são mais fáceis de ver durante a necrópsia, por causa das lesões que elas provocam. Mas ainda tem algumas que têm tropismo pelo trato gastrointestinal e causam diarreia. Recentemente também foi descoberta uma que tem tropismo pela bursa de Fabrícios. Entretanto, talvez o nosso maior problema com relação aos animais que a gente olha, que a gente observa, é com relação a isso, aos ovos. Essa foto tá meio ruim, mas dá para ver que os animais com bronquite infecciosa botam ovos bastante deformados, com a casca bastante deformada. Essas manifestações reprodutivas, elas são bastante importantes, especialmente no caso dos animais silvestres, né? Porque se a gente considerar um xeradriforme migratório, se ele botar 4 ovinhos em um ano, um surto de gama coronavírus podia levá-lo a botar 2 ou 3, e seus filhotes ainda poderiam nascer com dificuldades para sobreviver. Tradicionalmente, todos os vírus aviários eles eram classificados como gama coronavírus. Mas em 2009 foram identificados vários vírus, especialmente de aves silvestres, que não se encaixavam lá naquele grupo anterior. Eles eram completamente diferentes. Na verdade, eles se agregavam mais com alguns coronavírus de felídeos conhecidos do que com coronavírus aviários lá dos gama coronavírus. Pouco se sabe também sobre os sintomas dos delta coronavírus. Na verdade, se sabe menos ainda, porque é um grupo muito novo. É provável que eles tenham algum tropismo gastrointestinal, mas muitas delas também devem ser portadoras assintomáticas. Entretanto, quando eles mutam e são capazes de atingir mamíferos, eles causam grandes problemas. E eles foram causadores de grandes perdas em 2014, como eu vou contar para vocês. Em 2014, nos Estados Unidos, foi identificado um surto de diarreia em criação de porcos, com alta morbidade e mortalidade, e o agente causador desse surto era um coronavírus, bastante semelhante ao de bubu, que é um passeriforme, né? Os delta coronavírus eles ainda são próximos de alguns grandes felídeos asiáticos, e sendo assim eles são capazes, sim, conforme esse paper aqui foi capaz de comprovar, eles são capazes de serem transmitidos para mamíferos também, tá bom? E isso traz grande relevância para eles. E chegando aqui aos beta-coronavírus, que talvez sejam os que mais interessam pela sua ligação aí com o Covid-19, existe uma linhagem de beta-coronavírus que hoje é chamada de embecovírus, e antigamente era chamada de linhagem A, essa aqui, que ela parece ter origem nos roedores. Em algum momento, ou um morcego ou uma ave transmitiu esses vírus aos roedores, e esses roedores passaram a transmiti-los a mamíferos. Entretanto, em 1982, foi identificado em um Puffinus puffinus um beta-coronavírus bastante semelhante àquele de rato, chamado MHV. Também aqui no Brasil, em 2015, ele foi novamente identificado em animais provenientes de um CETA, em Campinas. Esses, entretanto, parecem ser uma grande exceção, porque diversos estudos de diversos países, contando uma grande gama de espécies, não detectaram beta-coronavírus. Então, eles parecem ser mutações muito particulares. Ainda bem. Esses são os trabalhos que eu acabei de citar, aí se alguém quiser dar uma olhada. Então, pessoal, em resumo, as aves são acometidas por diversos coronavírus, 3 dos 4 grupos conhecidos, que podem ter grande impacto ecológico, ainda que isso tenha que ser bem estudado. Apesar de não serem conhecidos coronavírus aviários capazes de afetar seres humanos ainda,
a gente sabe que muitos deles são capazes de afetar mamíferos, de ser transmitidos para mamíferos. Então, muito cuidado. Bom, gente, enquanto lições do coronavírus, eu ouvi muitas vezes que a história é um ciclo, que a gente sempre volta aos mesmos problemas. Mas, particularmente, eu prefiro acreditar que a história, na verdade, é uma espiral e que a cada vez que a gente enfrenta uma mesma adversidade, a gente sobe aí um degrauzinho na evolução. Esse vírus, surgido pelo desequilíbrio ambiental lá do outro lado do mundo, na China, matou até o momento quase 300 mil pessoas, 13.200 delas aqui no Brasil. Eu espero que essa pandemia ela traga como lição que se o ambiente está sendo devastado, seja lá onde for, que se tem animais sendo traficados em qualquer lugar do mundo, se tem pessoas doentes, isso é um problema de todos nós. O planeta ele é a nossa casa e cuidar da saúde do ambiente, dos animais e das outras pessoas é, em última instância, cuidar de nós mesmos e daqueles que nós amamos, porque a saúde é uma só. Por último, eu gostaria de fechar com essa mensagem de que essa não é a primeira pandemia enfrentada pela humanidade. Infelizmente, ela também não vai ser a última, com certeza. No entanto, esse vírus tem seu prazo de validade e logo a gente vai estar livre dele. Dentro de alguns anos, nós vamos estar contando para os nossos filhos e netos sobre esses tempos difíceis, assim como os nossos avós um dia nos contaram sobre os tempos de guerra, sobre a gripe espanhola, entre tantos outros problemas. Nós estamos vivendo história agora, mas vai ficar tudo bem. Então, para finalizar, eu estou aqui disponível para perguntas, eu vou ficar online durante todo o período dessa palestra e também vou deixar aqui meu e-mail. Fiquem à vontade para mandar perguntas ou requisitar qualquer um dos artigos previamente citados aí. Então se cuidem, fiquem em casa. Um grande beijo a todos e muito obrigada.